Bem, pessoal, essa é mais uma aula agora dessa feita para o sexto ano e vamos falar um pouco sobre sequência de números naturais. Na sala de aula a gente já comentou a respeito dos números naturais, né? Também dos números romanos e indo-arábicos e assim por diante, e agora vamos falar sobre sequências. Esse conteúdo está disponível lá na página de vocês. Vocês devem olhar, acompanhar e responder o exercício que eu coloquei. Então, vamos dar continuidade aqui falando a respeito do conjunto dos números naturais. Podemos representar o conjunto dos números naturais da seguinte forma. Observe aqui. Que a gente tem o seguinte, o conjunto dos números naturais, ele é representado por essa letra. Um N é bem mais sofisticado, né? Pode dizer assim. Então, aqui o conjunto dos números naturais, ele começa com zero e a sequência que vocês já conhecem, 0, 1, 2, 3. Esses três pontinhos significa que esse conjunto ele não tem fim, então é infinito. Okay? Então podemos representar o conjunto de números naturais da seguinte forma, essa forma aqui, e também na reta numerada, né? Agora, para fazer a reta numerada, a gente deve observar algumas coisas, né? A reta numerada, primeiro, para fazer uma reta, a gente tem que ter uma origem. A origem é o zero, ok? Que o zero, né? Aí, outra coisa que a gente tem que observar é a unidade. Então, do 0 a 1, tem esse espaçozinho aqui que vai ser determinado para todos os outros intervalos, certo? Então, esse espaço aqui é igual a esse, que é igual a esse. E aqui a gente tem uma reta que tem o início, que é a origem, tem a unidade de medida, que é esse espaço aqui, que pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, ou 2 metros, ou 10 metros, seja lá o que for, certo? E também o sentido da reta é da esquerda para a direita. A gente vê essa setinha aqui indicando que o número cresce da esquerda para a direita, certo? Dando continuidade aqui, então, observando a reta numérica, a gente pode tirar algumas conclusões. Ordem dos números naturais. Esses números, a gente percebe aqui, existe uma ordem, né? Começa no 0, depois o 1, depois o 2, o 3 e assim por diante. Então a gente pode definir, observando essa reta aqui, quem é maior, quem é menor. O símbolo de maior é esse daqui, o símbolo de menor é esse e igual é esse. Todos conhecem esse símbolo, né? Então, toda vez que você observar uma reta numérica, o número que está à direita, ele é sempre maior do que o número que está à esquerda. Então, por isso que 5 é maior do que 4, é maior do que 3, é maior do que 2, maior do que 1, maior do que 0. Os números que estão à direita são sempre maiores do que os números que estão à esquerda. Isso é importante quando você estiver estudando números inteiros, aí vocês vão ver a importância disso, né? Observando números naturais, a gente nem dá muito conta da importância dessa definição. Os números que estão à direita são sempre maiores que os números que estão à esquerda. Então, continuando aqui, observando a reta, a gente vê também números naturais consecutivos. O que é número natural consecutivo? Um número é consecutivo ao outro quando ele vem imediatamente após o número. Por exemplo, quem é o consecutivo de 3? É 4. Quem é o consecutivo de 4? É 5. Consecutivo de 4 é 5. Consecutivo de 5 é 6 e assim por diante. Consecutivo e sucessor é bem... São definições bem parecidas, né? Aí aqui a gente tem o seguinte: 20 e 21 são números consecutivos. 26, 27 e 28 também são números consecutivos.
Aí uma coisa interessante também é a gente observar que existem os consecutivos pares e os consecutivos ímpares. Por exemplo, quem são os consecutivos pares? 0 é par, 2 é par, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, esses números 0, 2, 4, 6, 8, e 10 e 12 e assim por diante são consecutivos pares. E os números 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante são consecutivos ímpares. Continuando aqui, a gente tem o seguinte: algumas sequências formadas por números naturais. As sequências mais conhecidas são as sequências de números pares e ímpares, e isso vocês já conhecem, né? Então a sequência aqui dos números pares, né, que está representada aqui. Então nós temos o seguinte: quem são os números pares que eu acabei de falar? 0, 2, 4, 6, 8, infinito. Observe que qualquer número natural multiplicado por 2 será sempre par. Essa observação é importantíssima, né? Todo número par, ele é o resultado da multiplicação de 2 por um número natural. Então, observe aqui que nós temos o seguinte: 3 é um número ímpar, correto? Mas quando eu multiplico esse 3 por 2, eu tenho 6, e esse 6 é um número par. 8 é um número par. Quando eu multiplico por 2, nós temos um outro número par. 7 é um número ímpar. Multiplicado por 2 dá um outro número par. Ou seja, qualquer número, seja ele par ou ímpar, multiplicado por 2 dá sempre um número par. Então, imagine aqui um número n. Mas quem é n? Não sei, e nem interessa saber. É um número natural qualquer. Ele pode ser par e pode ser ímpar, não importa. O número n multiplicado por 2 vai dar um número par. Então, quando a gente quiser representar um número par, mas que a gente não sabe quem é esse número par, a gente pode representar dessa forma: 2n. Por quê? Porque não importa quem seja o n. O importante é que se eu multiplicar esse número n por 2, vai dar um número par. Esse resultado aqui é par. Ok? Então essa definição de número par é muito interessante. Bem, no B nós temos os números ímpares. E agora, como é que se faz com os números ímpares? Vamos usar o mesmo raciocínio aqui. Veja só. O número 1 é um número ímpar, né? Observe que se eu pegar o 2, multiplicar por 0 e somar com 1, dá 1. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Se eu pegar o 2, multiplicar por 1, dá um número par, não é verdade? 2 vezes 1, 2. Ou seja, dá um número escrito dessa forma. Só que se eu pegar esse número e somar com 1, dá 3. Isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado ímpar. Novamente, eu peguei o número 2 e multipliquei por 2. Quando eu multiplico o número por 2, o resultado dá um número par. Somado com 1, dá 5. Dá um número ímpar. Aqui, eu peguei o 3, multipliquei por 2, isso vai dar um número par. Somo com 1, dá um número ímpar. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Isso significa o quê? Que qualquer número que eu pegar e multiplicar por 2 dá um número par. Somando com 1 vai dar um número ímpar. Então eu vou pegar aqui o número n. Quem é o n? Mais uma vez, não sei, nem interessa. Ele é um número qualquer, um número natural. Eu pego esse número n, multiplico por 2, ou 2 multiplico por n, dá no mesmo. Aí aqui eu tenho um número par. Somo com o número 1, que é um número ímpar. O meu resultado, somar um par com um ímpar,
dá um número ímpar. Então esse número aqui, bem bonitinho aqui, esse número vai ser um número ímpar. Então o que é um número ímpar? Como é que eu escrevo um número ímpar? É só multiplicar 2 por qualquer número e somar com 1. Esse qualquer número é o n. Então imagina um número aí qualquer, por exemplo, o número 11. 2 vezes 11, 22. 22 mais 1, 23. É um número ímpar. Então o número par se escreve assim, 2n, e o número ímpar se escreve 2n mais 1. Certo? Então, essa revisão aqui, essa fala a respeito da sequência de números é importante para vocês responderem o exercício. Então aqui a gente tem um exercício que vocês vão responder, tem umas questões aqui que vocês vão fazer com muita facilidade, outras vai ter que pensar um pouco mais e assim por diante. Então baixem o problema lá de vocês, o exercício lá de vocês, que está lá na página, e na página do Sigeduc, e respondam e depois me enviem. Ok?